Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu vou falar aqui sobre prevenidos. Sim, porque essa palavra pode parecer que não tenha muita importância, mas tem sim. E essa importância tem que... nós temos que dar valor a essa importância, essa palavra. Porque nós podemos nos prevenir de doenças, nós podemos nos prevenir de acidentes, nós podemos nos prevenir de coisas inconvenientes. Enfim, nós podemos nos prevenir de muitas coisas. E se nos prevenirmos dessas coisas, iremos nos manter seguros, longe dessas coisas. Essas coisas não vão nos prejudicar, não vão nos afetar de alguma forma. Porque nós, por causa da prevenção, praticamos coisas que vão nos cercar e vão impedir que essas coisas aconteçam conosco. Então, é necessário fazer isso. Todas as pessoas têm que fazer isso, todas as pessoas têm que se prevenir, sim. É importante isso, é saudável. É algo que as pessoas têm que se conscientizar em fazer para o próprio bem delas mesmas. Então, isso é importante demais. E em se falando de você e de mim, que somos a igreja do Senhor Jesus, o Senhor Jesus falou a respeito disso. Os apóstolos que escreveram as epístolas também falaram a respeito disso para as respectivas igrejas para as quais eles enviaram as suas epístolas. Hoje, nós temos as epístolas em nossas mãos, nós temos as escrituras, nós temos aquilo que o Senhor Jesus falou e que os apóstolos escreveram, para que hoje possamos nos prevenir de certas coisas que todos os dias tentam nos impedir de viver uma vida em Cristo saudável. Então, existem muitas coisas das quais nós devemos nos prevenir. E isso tem que ser levado a sério, com seriedade. Por você e por mim, sempre. Não podemos nos descuidar em tempo algum. Porque se ignorarmos os desígnios de Satanás, ou seja, se não nos prevenirmos deles, Satanás, vai alcançar vantagem sobre nós. Porque nós não nos prevenimos contra ele. Nós agimos de forma inconsequente, relaxadas. E por agirmos assim, fomos pegos desprevenidos. E aí é que muitas pessoas caem, perdem, tropeçam, caem em tentação, em ciladas, que são armadas deliberadamente pelo diabo para que isso aconteça. Porque ele vê quem está desprevenido ou não. E ele ataca aquele que está desprevenido, aquele que deu brecha, aquele que deu ocasião e lugar para o diabo agir. E quando isso acontece, aquela pessoa é, de certa forma, arruinada. A vida da pessoa é arruinada. Então, nós não podemos parar de estarmos prevenidos. Temos que continuar nos prevenindo dia após dia, atentos. Porque, como diz na Epístola de Pedro, o diabo, nosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E muitas das vezes ele encontra alguém. E esse alguém que ele encontrou era alguém que estava desprevenido. E ele é devorado. Será que muitos hoje não estão nessa condição? Possivelmente sim. Mas é necessário entendermos que não podemos dar esse mole. Não podemos dar confiança para o diabo dessa forma. Não podemos dar mole para o diabo para que ele consiga o seu intento, que é nos destruir. É assim que ele age. Ele age esperando essa oportunidade. E ele encontra essa oportunidade naqueles que estão desprevenidos. Não estão vigiando, não estão atentos, não estão acautelados por si mesmos. Então,
nós devemos entender essa questão. Porque se você e eu estamos em Cristo, nós nunca podemos, como soldados de Cristo Jesus, ficarmos desprevenidos, ao ponto de só pensarmos em coisas terrenas, ao ponto de se envolvermos nos negócios desta vida. E quando isso acontece, não estamos satisfazendo ao Senhor Jesus que nos chamou, que nos arregimentou para esta batalha, para esta guerra espiritual que é constante. Então, nós devemos estar prevenidos, usando as nossas armas espirituais, que não são armas carnais, mas são armas espirituais e poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Mas só vai conseguir destruir essas fortalezas aqueles que estiverem prevenidos. Então, é importante demais estarmos prevenidos. E existe um texto aqui nas Escrituras, que eu vou ler aqui agora, que fala a respeito disso. E esse texto é uma lição para que hoje, no século XXI, em que estamos, possamos entender e nos conscientizar que devemos sim estar firmes e prevenidos até o fim, sem cessar, sem vacilar em tempo algum. Esse tem que ser o objetivo de todo aquele que está em Cristo Jesus. Tem que ser assim. Se acontecer algo diferente disso, com certeza vamos ser pegos de surpresa. Vamos ser derrotados, digamos assim. E não podemos deixar que essa derrota aconteça. E para ela não acontecer, temos que estar prevenidos. Então eu vou ler aqui o texto que está aqui na segunda epístola de Pedro. Ele fala sobre isso para a igreja. Ele diz assim, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão. Então, ele está se referindo, ele está falando aqui que aqueles irmãos já estavam prevenidos de antemão. Alguém já tinha falado alguma coisa a respeito para que eles se prevenissem. E eles levaram aquela palavra a sério e se preveniram mesmo. Então, quando Pedro fala isso aqui, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, eles já estavam preparadíssimos, porque estavam totalmente prevenidos. Ninguém os iria pegar de surpresa. Não. Se alguém tentasse alguma coisa contra eles, eles não iriam conseguir, porque eles estavam prevenidos, eles preveniram. Eles tomaram precauções em sua vida física e espiritual, para que o corpo, a alma e o espírito dele não estivessem de forma alguma vulneráveis aos ataques que eles iriam sofrer. Então, estar prevenido é estar sempre fortalecido no Senhor e na força do seu poder, de forma que o seu corpo, alma e espírito possam resistir no dia mau, no dia do ataque, que é constante. Então, eles estavam prevenidos de antemão. Será que você hoje, no século XXI, está prevenido? Será que eu estou prevenido? É hora de fazermos uma análise criteriosa para ver mesmo se estamos prevenidos de antemão. Porque já temos as Escrituras que nos ensinam várias coisas para que possamos estar prevenidos. E isso é algo sério que deve acontecer, principalmente no século em que estamos agora. Estamos se aproximando do fim dos tempos. Então, cada vez mais é necessário estarmos prevenidos por todos os lados. Tem que ser assim. Então ele diz aqui, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. A melhor maneira de se prevenir é se acautelar, é se resguardar, é se prevenir de várias coisas que podem nos afetar, nos atingir. E tem alguém trabalhando para fazer isso dia após dia. Tem alguém tentando sempre nos pegar totalmente desacautelados. Será que muitos hoje não estão vivendo assim? Possivelmente sim. Então ele diz, acautelai-vos. É necessário se acautelar sim. O Senhor Jesus disse, acautelai-vos dos falsos profetas.
que se vos apresentam, disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então o Senhor Jesus já falava sobre isso, para que as pessoas que o estavam ouvindo pudessem se prevenir desses falsos profetas. Hoje, no século XXI, existem muitos falsos profetas por aí, principalmente nas denominações. Você tem se acautelado deles? Você tem se prevenido desses homens? É uma questão a se pensar. Acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Então, quando alguém não está prevenido e acautelado, essa pessoa é facilmente arrastada pelo erro desses insubordinados, que são falsos profetas, são falsos pastores, falsos apóstolos, falsos bispos, falsos obreiros fraudulentos, existem muitos por aí. Então, quando a pessoa não está prevenida, essa pessoa é arrastada pelo erro desses insubordinados, que não se subordinam mais ao poder de Deus, não se sujeitam mais a Deus, não se humilham mais sob a poderosa mão de Deus, não dobram os joelhos diante do Pai em tempo algum, porque esses insubordinados têm orgulho, têm prepotência, eles acham que podem fazer tudo. É uma loucura o que esses homens vivem. Esses homens insubordinados vivem assim. Eles se acham poderosos, porque a vida deles está baseada no poder que eles têm, na primazia, no domínio que eles exercem sobre o povo. É nisso que eles se baseiam. Por isso eles são insubordinados, não aceitam mais o domínio de Deus sobre as suas vidas, não aceitam mais o domínio do Supremo Pastor, que é Cristo Jesus, sobre suas vidas. Eles são insubordinados, desobedientes. Não querem mais receber ordem da autoridade superior, que é Cristo Jesus. Não se sujeitam mais a isso. Então, esses homens são insubordinados e você não pode ser arrastado pelo erro deles. Os erros deles são claríssimos. Os erros deles estão fazendo muitas pessoas tropeçarem, caírem, porque muitos estão caindo nesses erros que esses insubordinados estão ensinando, pregando por aí. Então é isso que nós devemos entender, porque não podemos dar valor a esse tipo de coisa. Não podemos dizer amém para isso, como muitos estão dizendo por aí, dando glória a Deus quando ouvem palavras desses homens insubordinados. Eles nem sabem que eles são insubordinados às vezes, mas essas pessoas confiam cegamente nesses homens insubordinados. Esse é o erro. Então ele diz aqui, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Então, nós, em Cristo Jesus, temos que manter a nossa vida firme na pedra angular que é Cristo Jesus. Nós temos que estar baseados nela. Temos que crescer como um edifício bem edificado, bem alicerçado em Cristo Jesus, que é a nossa pedra angular, eleita e preciosa. Então, nós, em tempo algum, podemos descair de nossa própria firmeza por estarmos seguindo esses homens insubordinados. Por que muitas pessoas hoje caíram em sua firmeza? Porque não estão prevenidos contra eles. E eles se aproveitam exatamente dessas pessoas, que são ingênuas, incautas, inocentes. Eles fazem suas artimanhas para induzir essas pessoas ao erro. Essas artimanhas não são algo que o Senhor Jesus aprova e concorda, em tempo algum. Mas mesmo assim, eles insistem nisso, nesse erro. E por causa desse erro, muitas pessoas que são desprevenidas estão descaindo de sua firmeza hoje. É assim.
Hoje, no século XXI, é assim. Milhares e milhares de pessoas, infelizmente, estão nessa condição. E não pode continuar. Foi com esse objetivo que Pedro escreveu isso aqui para os irmãos, para que eles ficassem prevenidos contra esses homens, que hoje são a maioria por aí. Infelizmente, essa é a grande realidade que nós podemos ver com os nossos próprios olhos. Perceber isso é algo que tem que acontecer. Porque nós não podemos ignorar esse fato. Nós não podemos ignorar aquelas pessoas que estão provocando estão provocando divisões e escândalos. Esses são os homens insubordinados que promovem isso, com o objetivo de fazer muitas pessoas caírem nesse erro. E muitos têm caído, infelizmente, essa é a grande realidade. Então, essa palavra aqui é muito importante, é séria para os nossos dias. Nós devemos estar prevenidos de antemão contra esses homens insubordinados que hoje, infelizmente, estão por aí nas denominações. Então, eu espero que essa palavra sirva para acordar, para você acordar. E quando você estiver acordado, você possa usar essa palavra em seu benefício, para o seu bem, para que você não caia mais no erro desses homens insubordinados que estão por aí hoje, gente, levando muitas pessoas a caírem, porque estão induzindo essas pessoas ao erro. Essa é a realidade. Então eu espero que essa palavra possa edificar a igreja hoje, porque hoje, no século XXI, mais do que nunca, a igreja precisa ouvir uma palavra dessa, para que possa se fortalecer por essa palavra, para estar prevenido sempre. Então eu espero que essa palavra possa ser útil para alguém, em nome do Senhor Jesus. Amém.